no nosso programa, o início da Libertadores, o início da Sul-Americana envolvendo os times do Rio. Olha, teve resultados surpreendentes e também Pedro, a grande novidade do Flamengo. Jorginho pode estar chegando a qualquer momento. O Vasco que estreia hoje, o Flamengo estreia amanhã, o Botafogo também, o Botafogo estreia hoje. Muitas novidades aqui no Momento do Esporte, que está, como sempre, começando muito quente, com muitas notícias. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 7 anos na Record, 7 anos na Bandeirantes, 4 anos na TV Caracol, lá nos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV, sabe por quê? Porque a Napa TV é muito mais esporte para você. E a gente já vai abrir o programa falando dos resultados de ontem da Sul-Americana e também da Libertadores. Confira aí na telinha da Napa TV. Pela Copa Sul-Americana tivemos os seguintes resultados. O Nacional de Potosí meteu 2-0 no Independiente. O Boston empatou com o Guarani do Paraguai 3-3. O União Santa Fé 1, Cruzeiro 0. O Cruzeiro perdeu, hein? O Cruzeiro perdeu. O Iquiqui, que nome difícil, hein? O Iquiqui perdeu pro Caracas por 2-1. O Once Caldas foi derrotado pelo Fluminense. Jogo que você vai curtir aqui. Todos os detalhes. O Fluminense sofreu muito, mas conseguiu os 3 pontos. O Cienciano empatou com o Atlético Mineiro. Brincadeira, hein? O Atlético Mineiro empatou com o Cienciano fora de casa. Hoje teremos, pela Sul-Americana, Vitória Universidade de Quito, lá no Barradão, às 19 horas. Cerro Largo, não é o Cerro Porteño, é o Cerro Largo. Cerro Largo e Defensa e Justiça, lá da Argentina, no Estádio Centenário, às 21 horas. Corinthians e Huracan. Corinthians também estreia hoje na Sul-Americana, às 19 horas, na Neoquímica. O Racing do Uruguai, não é o Racing da Argentina, não. Enfrenta o América de Cali, lá no Estádio Centenário, às 21 horas. O Esportivo Luquenho enfrenta o Grêmio dos Defensores del Chaco, lá do Uruguai. E o Melgar enfrenta o Vasco no Estádio Monumental de Clarunção. O Machão da Gama também e vai começar a sua caminhada na Sul-Americana hoje. Pela Libertadores tivemos os seguintes resultados. O Caraboco perdeu para os Estudiantes por 2-0. O Cerro Porteño venceu o Bolívar por 4-2. E o Fortaleza, hein? O Fortaleza foi derrotado em casa. Em casa tomou um sapé-caiaiá de 3-0. A Libertadores continua hoje com os seguintes jogos. O Universidade do Chile enfrenta o Botafogo. Olha que jogo, hein? Botafogo defendendo o seu título. Botafogo atual campeão da Libertadores. Portanto, joga hoje no Estádio Nacional do Chile às 21 horas. O Santo Antônio Bulu-Bulu, já ouviu falar desse nome, amigo? Santo Antônio Bulu-Bulu enfrenta o Olímpio no Estádio Félix Capriles às 19 horas. O Vélez Sarsfield enfrenta o Peñarol no Estádio Abafatini às 19 horas. Universitários enfrentam o River Plate no Monumental de Lima às 21 horas. O Talleres enfrenta o São Paulo no Estádio Mário Kempes, lá na Argentina, às 21h30. E o Atlético Nacional enfrenta, olha só que jogo, Atlético Nacional contra o Nacional do Uruguai no Anastácio Girardi às 19 horas. Amanhã prossegue a Libertadores, torcedor rubro-negro. Aí o Flamengo joga amanhã. Amanhã teremos Central Córdoba contra o LDU, do Estádio Único Madre del Cidades, às 19 horas. O Táchira enfrenta o Flamengo lá no Estádio Pueblo Nuevo, às 19 horas. Bahia Internacional na Arena Fonte Nova, às 19 horas. E fechando aí os jogos da Libertadores, o Sport Cristal enfrenta o Palmeiras no Estádio Nacional de Lima, às 19 horas. Curtiu? Curtiu legal? Pois é. Olha, em vez de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, rapaz. O Fluminense que, olha, foi lá na Colômbia enfrentar o Once Caldas. Que dificuldade para o Fluminense. Tomou um sufoco, foi amassado, né? Teve um momento que o Fluminense não passava no meio de campo, principalmente no primeiro tempo.
Mas quem tem Cano tem tudo, né? Sempre com assistência do Arias, um cruzamento na área, o Cano foi lá no segundo andar, meteu lá no ângulo, o goleiro ficou só olhando e tentando defender com os olhos. 1-0 Fluminense venceu, jogo importantíssimo, vitória maravilhosa, 1-0 que poderia ser uma goleada, né? E Fluminense tem hoje um goleiro que dispensa qualquer tipo de comentários. Fábio fechou o gol, mas fechou o gol mesmo. E com isso, o Fluminense apagou, né, a péssima atuação contra o Fortaleza, onde foi derrotado por 2-0, consequentemente, a demissão do técnico Mano Menezes. O Fluminense bem, estreou bem, é muito importante começar bem, né, sob o comando do técnico interino, o Marcão. E mais uma coisa, nós falamos aqui no programa anterior, a amizade que o Marcão tem com o Thiago Silva, né? O Marcão sabe unir, ele já está lá há muito tempo, é funcionário do clube. Então, foi muito importante essa vitória, esses 3 pontos, para o Fluminense ter tranquilidade, baixar a poeira em função do resultado na estreia do Campeonato Brasileiro. E agora é pensar, sabe o quê? Pensar no novo treinador. Muitas pessoas estão indicando aí, muitos empresários indicando os treinadores aí para o Fluminense, mas o presidente Mário Bittencourt, sempre tranquilo, sempre, sabe, calmo, vai escolher com tranquilidade o novo treinador. Estão pintando aí vários nomes, como, por exemplo, o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, todo mundo forçando a barra, mas o Renato já falou que quer descansar mais um pouco. Até a volta do Fernando Diniz, que eu acho pouco provável, porque o Fernando Diniz saiu do Fluminense, vou te contar, hein, massacrado. Apesar de ter dado o título ao tricolor da Laranjeira, mas saiu muito mal, deixando o time lá na rabeira. Eu acho pouco provável, eu acho que os diretores do Fluminense, os corneteiros lá, não aceitam a volta do Fernando Diniz, não. Agora, dois nomes estão bombando aí, que são os nomes do Dorival Júnior, que, ao meu ver, não soa bem por parte do presidente do Fluminense, o doutor Mário Bittencourt, mas alguns corneteiros querem a vida do Dorival Júnior. E o nome mais forte é do Odair Helmas, que tem nome de maionese, e que estava lá na Arábia e já rescindiu o contrato, e é um nome forte. Então a torcida do Fluminense aguarde, o Fluminense agora volta para o Campeonato Brasileiro, está bem na sua... Essa Sul-Americana, eu vou te contar uma pedreira, eu quero lembrar aqui o seguinte, só classifica um de cada grupo. Então, meu amigo, o segundo vai ter que esperar aí terminar para fazer aí uma repescagem para tentar prosseguir. Mas de cara só se classifica um, então é muito difícil. Tem muitos times bons nessa Sul-Americana. Saindo do Fluminense, claro, vamos falar agora, sabe de quem? Sabe de quem? Rapaz, do Machão da Gama, o gigante da colina. O Vasco da Gama, que depois de começar bem no Campeonato Brasileiro, venceu de virada o Santos, graças a um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro, que é o Verratti, deu assistência para o gol e fez outro gol. O Vasco hoje tem uma pedreira, meus amigos. Tem uma pedreira. Vai enfrentar o Melgar às 19 horas na cidade de Arequipa. É um jogo dificílimo, é Sul-Americana. Sul-Americana não tem jogo fácil, né? O Vasco venceu. Está bem no Campeonato Brasileiro, agora vamos testar a equipe fora de casa, pela Sul-Americana. Eu não posso falar com exatidão se lá tem problema de fuso horário, porque eu não conheço essa cidade, né? Não é Caracas. Então vamos aguardar aí para ver o que o Vasco vai conseguir nesse jogo. É um jogo difícil, não tenha dúvida, como todos os jogos da Sul-Americana, da Libertadores, é outra competição, né? E ontem estavam me perguntando, quando eu saí de casa, alguns torcedores do Vasco parando, inclusive o meu querido deputado Renato Machado, eu gostei um encontro na sexta-feira, me perguntando, vem cá, da Sul-Americana e da Libertadores também está valendo o novo regulamento para os goleiros, os 8 segundos para repor a bola? Não sei, porque nesses jogos que eu acompanhei da Libertadores e da Sul-Americana, eu não vi não. Vi goleiro passando aí de 8, 9, 10 segundos, eu não sei se está valendo. Se está valendo, tem que dar um puxão de orelha nos árbitros, porque não estão fazendo prevalecer, né, o novo regulamento da FIFA, que passando de 8 segundos, o goleiro com a bola na mão, o mesmo no chão, escanteio a favor do adversário. Então, não sei. Vamos ver na sequência dessa rodada da Sul-Americana e também na Libertadores. Então, a rodada
pegando fogo na Sul-Americana, também na Libertadores. Hoje tem muita bola rolando, amanhã também. Então, voltando do Vasco. O Vasco precisa urgentemente ganhar fora de casa, começar bem nessa competição, para poder, você sabe que é grana, irmão. É grana que entra. E a caixa registradora do Vasco está pobretona. Precisa entrar um faz-me rir. Vamos sair do Vasco e falar do Botafogo, o campeão da Libertadores. Rapaz, o Botafogo que estreou no Brasileirão também, um bom jogo, jogou muito bem contra o Botafogo, contra o Palmeiras, perdão. Se tivesse que apontar um vencedor seria o Botafogo, né? Amassou o Palmeiras lá no Allianz Parque, principalmente no primeiro tempo. Tivemos várias oportunidades desperdiçadas pelos atacantes do Botafogo, mas hoje a história é diferente, irmão. Hoje a história é diferente. O Botafogo vai pegar um time que não tem tanta tradição assim, não é muito conhecido, tá? Mas o importante é que o Botafogo precisa urgentemente de começar bem, né? O time estreia da Libertadores contra a Universidade do Chile às 21 horas no Estádio Nacional em Santiago. Jogo contra o Palmeiras, esquece. Até porque o técnico Renato Paiva não vai poder contar com dois jogadores importantes, né? O Savarino, que saiu contundido, além do Baixo, que ainda continua entregue ao departamento médico. Então, ele vai analisar aí quem vai substituir o Savarino. Eu acho que ele vai entrar com o Matheus lá pelo lado esquerdo. Então, vamos esperar. Eu não vou fazer especulação aqui, porque aí de repente a gente fala um nome, ele entra com outro, aí o Napoleão falou que era esse time, é outro, então não vou entrar nesse detalhe. Uma coisa é certa, esses dois jogadores não vão participar do jogo. Tem também a situação do Cuiabano, que seria reserva, claro, o titular é o Alex Salles, mas o Cuiabano foi expulso no jogo contra o Flamengo, né, ainda pela Recopa, e vai cumprir suspensão. Portanto, vamos aguardar. O time está concentrado para esse jogo. Eu repito, gente, é muito, mas muito importante começar com um bom resultado. E esse time, o adversário do Flamengo, do Botafogo, perdão, Universidade do Chile, é um time copeiro, é um time que conhece bem a Libertadores. Agora, colocar equipe por equipe, time por time, o Botafogo é infinitamente superior. Afinal, tem aí de 8 a 9 jogadores que foram campeões da Libertadores do ano passado, né? E campeões brasileiros. Então, vamos aguardar. Agora, já estão aí, já um zum, um disse-me-disse, dando conta de que lembra do Thiago Almada? Ídolo do Botafogo, jogadoraço da seleção da Argentina? Já estão falando que esse cara está vindo para o Flamengo. Tu já pensou, torcedor botafoguense? Se esse cara for contratado pelo... Já pensou, Carioca? Se esse Thiago Almada for contratado pelo Flamengo, o cara que está jogando uma bola redondinha, dizem aí as más línguas de que o Flamengo está tentando a contratação dele. Vamos aguardar. Então, torcedor botafoguense, ligado hoje na telinha, jogo programado para as 21 horas no Estádio Nacional de Santiago. É muito importante, eu repito, a vitória do Clube da Estrela Solitária, o clube do nosso ex-prefeito de Maricá, o nosso Fabiano Horta, também do meu amigo Vanberto, que não perde um momento do esporte. Aliás, falar em momento do esporte, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha. Olha, momento do esporte, aí dá um espaçozinho, Napa TV. Se não quiser dar um espaço, bota um traçozinho. Momento do esporte, Napa TV. Agora tem que dar um espaço ou então colocar um hífen, tá? Participe com a gente, é importante, mas importante demais a sua participação aqui no nosso programa. Saída do Botafogo, vamos falar, sabe de quem? Sabe de quem? Do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo, só notícias boas para o Flamengo. Olha só, o Flamengo faz a sua estreia amanhã, quinta-feira, na Libertadores. O Flamengo que estreou no Campeonato Brasileiro com empate com o Internacional, muitos corneteiros criticando que o Flamengo deu. Olha, gente, é o que o Felipe Luiz fala. É muito difícil ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um campeonato dos mais difíceis do mundo, né? E empatar com o Internacional, com a equipe bem ajustadinha, né? Muito bem montada pelo Roger Machado. Eu acho que o resultado foi bom, até porque o Flamengo desperdiçou muitas oportunidades, né? Poderia ter ganho o jogo, mas o empate dos males o menor. Agora, mudando a chave, o Flamengo joga amanhã, faz a sua estreia. E olha, vou falar uma coisa para você. Uma tremenda maratona
toda para o Flamengo chegar lá. O Flamengo concluiu hoje pela manhã os seus preparativos para esse jogo de estreia, jogo realmente lá na Venezuela, né, no estádio Pueblo Nuevo, às 21 horas, contra o Táchira. Esse Táchira também é um time cancheiro. Alguns jogadores ainda não estão 100% e o técnico Felipe Luiz não quer, sabe, forçar a barra. Por exemplo, o Gerson. O Gerson não está no departamento médico. Ele já foi liberado, mas ele está fazendo treino controlado para poder voltar 100%. A competição é longa. O Flamengo tem várias competições, não vai perder jogador importante como o Gerson, né? O Danilo também está se recuperando. Agora, boa notícia mesmo para a torcida do Flamengo é o Pedro, né? O Pedro já está treinando. Cara, não é brincadeira não. O Flamengo vai ficar uma máquina, cara. Com esse Pedro entrando ali no ataque, já 100%, né? Tem o Juninho que está bem, tem o Siualacian também que entrou voando baixo contra o Internacional. O time vai ficar, ó. E a notícia bem aí de que o Flamengo está tentando aí, né, contratar o Thiago Almada. Eu não estou afirmando aqui, isso aí é boato, né? Isso só para deixar o torcedor botafoguense com a pulga atrás da orelha. Não acredito nessa possibilidade, acredito sim, né? Na vinda do Jorginho, que aí sim as coisas estão praticamente feitas, pré-contrato assinado, e o Jorginho vai ser mais um grande reforço para o time do Flamengo. Outro jogador que também está sendo sondado, mas que eu acho pouco provável de vir reforçar o time do Flamengo, é o Andréas Pereira. Eu fico pensando aqui, torcedor rubro-negro, o Andréas pecou naquele jogo contra o Palmeiras, botaram o cara no inferno. Agora, o cara tá bem, estão querendo de volta. Eu acho que não é o momento para trazer ele não, até porque, cara, ele ganha uma fortuna. Eu estava fazendo as contas aqui, para ele vir para o Flamengo, vai ser um salário de mais de 3 milhões por mês. O Flamengo não tem condições de pagar isso. Não tem um time que está organizado, que tem dinheiro, mas não vai pagar 3 milhões de salário para o André. Então, eu acho pouco provável, mais forçação de barra por parte de empresários que querem trazer o jogador de volta para o Flamengo. Deixa ele lá, fica lá no teu time, lá. O Flamengo está muito bem, obrigado. Eu acho que com a vinda do Jorginho aí, vai reforçar mais ainda. Já tem um elenco bom, o Pedro voltando à equipe também vai dar aquele toque de mágica. E nós vamos aguardar, né? Amanhã, então, compromisso marcado, 21 horas, Flamengo e Táchira pela Libertadores. É importante demais começar com o pé direito, né? O Flamengo tem que fazer uma manobra, são 20 horas de viagem, né? O departamento técnico do Flamengo, os caras que fazem a programação estão trabalhando aí, né, para essa viagem de hoje, para que os jogadores possam descansar, cara. Não é brincadeira não. É muito tempo dentro do avião, aí tem que descer em Caracas, depois pegar ônibus para ir lá para a cidade, para enfrentar o Táchira, mas Libertadores é isso mesmo, irmão. É dificuldade. Pior é jogar lá em cima, na altura, lá na Bolívia. Muito pior ainda. Então, vamos aguardar, né? Amanhã, antena ligada. Hoje, todo mundo ligado nos jogos do brasileiro, né? O Fluminense ontem já deu seu recado, venceu. Hoje nós teremos o Vasco, Botafogo e amanhã o Flamengo aqui do Rio de Janeiro. Estamos colocando então o ponto final no Momento do Esporte. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, é muito importante, meu amigo. Tem muita gente que fala comigo, pô, Napoleão, que beleza de programa, parabéns pelo programa, mas não está inscrito, inscreva-se. Esse canal é o canal secundário do Napa TV, não é o Napa TV, é o canal secundário do Napa TV, é o canal Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Inscreva-se, dê o seu joinha, que é muito importante para o nosso trabalho. Sexta-feira estaremos de volta aqui, hein? Os resultados, a boa vitória do Flamengo, a vitória do Vasco, a vitória do Botafogo e mais. Muito mais notícias também, a volta do Campeonato Brasileiro. Você vai curtir com os mínimos detalhes aqui, sexta-feira, no Momento do Esporte. Obrigado pela audiência. Até sexta.